Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe em Fases, um podcast voltado para você, mamãe ou mulher tentante aí, entrar nesse universo da maternidade. Até você, vovó, dinda, titia coruja, que está aí interessada em descobrir, saber muito mais sobre esse universo da criação. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Dr. Gustavo Ponciano, obstetra, ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutor, um prazer te ter aqui. Estou muito feliz. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para mim quem é o Dr. Gustavo Ponciano. Mari, obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz quando você me mandou mensagem. E é isso aí, Gustavo Ponciano, sou médico ginecologista obstetra. A minha área de atuação hoje é a reprodução humana. Casado com a Laís, a gente tem uma pequenininha de 4 anos, a Valen, em casa. Me formei aqui na cidade de Marília, fui para São Paulo, fiquei 14 anos lá trabalhando nos grandes centros de reprodução humana lá. E agora voltando de volta para Marília, cidadezinha que acolheu a gente na época da faculdade, e agora voltando para cá. Gostoso. Muito bom ter você de volta, então, Obrigado. Aqui para Marília, né? Doutor, eu acho que a gente vai conversar de um tema, né, que dentro desse tema, assim, surgem muitas polêmicas, né? Porque é um medo, acho que de toda mulher, no fundo, de ter esse problema da infertilidade, né? Mesmo aquelas ainda que nem sabem que estão correndo esse risco, né? Mas acho que o sonho de muitas mulheres, não que 100%, é ser mãe. Sim. Então, vamos explicar um pouquinho para as mulheres entender o que é infertilidade, né? E como que ela é definida clinicamente. Tá, mas então tem uma diferença entre infertilidade e esterilidade, né? Esterilidade a gente vai falar na incapacidade. Enquanto que a infertilidade vai ser a dificuldade. E a gente vai falar que aquele casal é infértil, ou aquela mulher, o homem, enfim, depois de 1 ano de tentativa, esse casal sem usar nenhum método contraceptivo, mantendo relação constante, tá? 1 ano de tentativa nessas condições, esse casal ele já vai ter uma indicação formal de estar procurando um especialista, para estar fazendo exames mais específicos para tentar entender o porquê que as coisas realmente não estão dando certo. Isso a gente usa muito mais para casal jovem, né? Então, o jovem que eu digo é aquela mulher que vai ter abaixo de 35 anos, onde a gente entende que ela ainda tem uma reserva ovariana, onde a gente entende que ainda aqueles óvulos têm qualidade. E aí a gente fala em 1 ano. Agora, já naquela paciente que já vai ter mais de 36 anos, a orientação são 6 meses, Mari, porque uma vez que ela nasce com esses óvulos, conforme o tempo vai passando, a reserva ovariana dela vai diminuindo, a qualidade desses óvulos vai diminuindo e o tempo acaba sendo um fator mais importante. Então, para ela, 6 meses é o ideal para ela começar a procurar o especialista e tentar entender realmente o que está acontecendo. Entendi. Depois eu quero falar um pouquinho até de congelamento de óvulos também, né? Que tá muito aí, né? Muito em alta, né? E eu queria entender, assim, quais são as principais causas, assim, não sei se seria hoje em dia ou sempre foi, de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Porque eu imagino que muitos casais chegam no seu consultório, a mulher falando, não consigo engravidar, e o homem não fez nenhum exame ainda, né, doutor? Sim. E engraçado isso, né? Porque se a gente for ver as causas de infertilidade e a frequência onde ela se encontra, a gente vai encontrar uma proporção muito parecida. Então, hoje a gente fala que os fatores de infertilidade eles estão aí nos 30% para fatores femininos, 30% para fatores masculinos. 30% vai ser ambos, então vai ser uma condição onde os dois vão ter alguma coisa que vai estar atrapalhando, e os outros 10%, né, a gente acaba falando que é aquela infertilidade sem causa aparente, né? Então a gente vai ter aí alguns casais que vão ter alguma dificuldade para conseguir engravidar, mas você vai
pesquisar, e às vezes você não consegue apontar uma causa específica, uma causa definida, e não que às vezes não tenha, talvez a gente ainda que não sabe procurar, a gente que ainda não sabe tudo sobre a reprodução, talvez a gente ainda não tenha os exames específicos, né? Então a gente nunca vai acreditar, ou pelo menos a medicina ainda não acredita em compatibilidade entre casais. Então, se as coisas ainda não aconteceram, é porque alguma coisa tem. E se existe infertilidade sem causa aparente, é porque provavelmente a gente ainda não tem todas as informações na nossa mão, né? Mas as proporções, elas são muito parecidas. Tem aquela coisa da emocional, assim? Tem também, mãe. O que acontece, né? Quando a gente fala num casal que está tentando engravidar, ele está buscando alguma coisa. Então, tudo aquilo que a gente quer, que a gente almeja, isso gera ansiedade, gera desejo, gera expectativa, e a partir do momento que ele vai tendo frustrações, você imagina como que vai ficando, né? Então, a questão emocional, a questão psicológica que envolve esse casal, ele é enorme, né? E você não está falando única e exclusivamente do indivíduo, e sim de uma estrutura familiar inteira. Então, são casais que param de se procurar, são casais que estão desmotivados, são casais que estão brigando, às vezes até se separando por conta disso. E isso gera uma atmosfera completa, né? Então é o casal que às vezes vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua alimentação, seu sono, vai mudar a prática de atividade física, vai desenvolver um distúrbio endócrino, metabólico, ovulatório. E aí você colocou um furacão inteiro, né? Então, sem dúvida nenhuma, o emocional e o psicológico está extremamente envolvido, e tanto que muitos de nós trabalham com psicólogos juntos, né? Porque a gente sabe a carga emocional que gera todo um tratamento e toda a expectativa quando a gente está falando numa geração familiar, nos nossos filhos, na nossa prole. Então, muitos de nós trabalham em conjunto com um acompanhamento psicológico justamente por conta disso, né, Mari? E quando a gente vai falar em questões orgânicas, aí da parte masculina vai ser muito mais as questões seminais, né, Mari? Então, as alterações em espermograma, alteração tanto em concentração, motilidade, enfim, varicocele, que vai ser varizes, né, conforme varizes normais, né, como da mesma forma que tem varizes na perna, tem varizes em todo lugar, e essas varizes elas podem também estar nos vasos testiculares, isso alterando vascularização, alterando a temperatura e, consequentemente, alterando o sêmen, né, a questão seminal desse paciente. Na parte feminina, você vai falar desde obstrução tubária, malformações uterinas, distúrbios ovulatórios, hidrossalpingia, hematossalpingia, endometriose, né? Então, vão ter mais fatores, vão ter mais causas, mas quando a gente vai ver a proporção de incidência, a gente está falando de uma proporção muito parecida. E isso é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, tinha muitos casais que chegavam ali na clínica, encontrava aquela recepção enorme, aí chegava no consultório e falava: doutor, eu nunca imaginei encontrar tanta gente, não sabia que tinha tanta gente no mesmo barco que a gente. E a gente está falando algo aí de 17,5%, 18% da população mundial, né? Então, isso vai gerar algo em torno mais ou menos de 1 a cada 6 casais. Então, às vezes, aquele churrasquinho que você faz na sua casa, tá você e seu esposo, e você convida mais 5 amigos, ali naquela rodinha já tem um que vai ter alguma dificuldade de conseguir engravidar em algum momento da vida, né? Nossa, bem, assim, nem eu imaginaria que era tão Exato. grande. E uma dúvida que me surgiu até agora, né? Um casal que a mulher ainda não tem 36 anos, né? Um pouco mais jovem. Ela tem esse desejo de engravidar naturalmente, né, ainda. Ela precisa esperar esses 12 meses, por exemplo, se ela quiser te procurar antes, para ela ver se tem algum problema. Mesmo assim, se ela chegar no consultório, você ainda vai pedir para ela aguardar os 12 meses para ver se ela consegue, ou ela consegue já entrar com alguma algo para já ir ajudando essa gravidez acontecer. Sim, Maria. Inclusive, é muito comum atender casais que estão fazendo exames pré-nupciais para entender, porque
às vezes ela tem o desejo reprodutivo, ela tem o desejo da maternidade, talvez não naquele momento, mas ela quer se preparar, ela quer entender como que está o corpo dela, quais são as expectativas que ela tem, qual que é o momento do relógio biológico dela, justamente para ela poder se programar, justamente para ela poder colocar no cronograma, dentro da vida dela, o momento que ela vai querer engravidar. Então, isso é uma briga, não uma briga, mas uma coisa que às vezes o ginecologista do dia a dia, alguns pecam um pouco, né? Porque ele está muito acostumado a fazer rotina ginecológica e fica pouco preocupado na questão reprodutiva. E às vezes esquece de fazer a avaliação da reserva, fazer a avaliação hormonal, esquece de fazer essa orientação. Já tem filho? Quando que você está pensando? Qual que é o seu desejo reprodutivo? Para orientar, né? Justamente dentro daquela expectativa, daquele cronograma de vida da paciente, casal, né? O melhor momento para ela poder fazer isso. É extremamente frequente você atender no consultório um casal que está com uma série de dificuldades e fala, putz, doutor, se eu soubesse isso há 10 anos atrás, eu já tinha congelado, eu não estaria passando por tudo isso que eu estou passando hoje. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que você fazer os exames, você entender da sua reserva, você saber qual que é a sua formação biológica, é extremamente importante para você poder se programar, para você poder colocar dentro do seu cronograma o melhor momento da sua gestação. Sim. E assim, então, a mulher que decidiu esperar os 12 meses ou quis antes, qual que são os primeiros passos que ela deve fazer, né, para quando ela suspeitar de uma infertilidade? Ela vai até o seu consultório, quais são os testes realizados? Como que é? Ela chega à consulta só para a mulher entender como que é feito todo esse diagnóstico, né? Isso. Então, Mari, a primeira consulta é justamente ouvir o casal, entender o casal, entender qual que é a história do casal, quais são as expectativas, a ansiedade, qual que é o momento que ele está. E quais são os desejos. As pessoas são diferentes, as pessoas têm desejos diferentes, elas estão em momentos diferentes, idade diferente, então a gente precisa entender primeiro qual que é a necessidade, o anseio e o desejo deles. Quando a gente vai falar numa pesquisa feminina, basicamente vai ser numa função hormonal, vai ser numa questão de reserva ovariana, saber se o útero está adequado, se a gente está falando de um útero que ele tem como sustentar uma gravidez, se existe alguma coisa ali que possa atrapalhar uma implantação de um embrião e o desenvolvimento de uma gestação saudável. A gente faz muitos testes genéticos na questão masculina, então basicamente a gente vai ficar ali na questão seminal. Se houver alteração, aí a gente vai atrás para saber se aquela alteração ela é vascular, circulatória, genética, hormonal. Então, vai girar mais ou menos nisso, né? Então, a gente entender como que está essa função, hormonal, essa reserva ovariana e quais são realmente as condições tubárias e uterinas para ela conseguir engravidar e sustentar de forma saudável essa gravidez até o final, né? Sim, eu acho que uma coisa muito importante a gente falar, que até uma das doenças, assim, não sei se poderia falar se é uma doença, né? Sim. Que você falou aí, que eu acho que seria mais comum, não sei, que é a que eu mais escuto falar. E que tem casos até na minha família. E que eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né? A endometriose. Tá. Ela tem cura, a endometriose? Uma mulher com endometriose, ela consegue engravidar? Boa. Então, bom, o que é endometriose? Então, a endometriose ela é uma doença crônica de caráter progressivo inflamatório e a gente está falando de a camada endometrial, o tecido interno do útero, de uma forma ectópica, ou seja, fora do lugar onde ele está, e isso gerando processo inflamatório. Então, a teoria mais aceita hoje é o regurgitamento desse sangue menstrual pela trompa. Então, a menstruação ela desce e esse sangue menstrual ele tem um regurgitamento pelas tubas e esse sangue menstrual ele acaba caindo dentro da cavidade pélvica. Isso, com o passar do tempo, vai gerando os implantes desse tecido endometrial e isso vai gerando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ao longo do tempo, dependendo de como ele estiver, ele vai gerar uma distorção da cavidade, aderência dos órgãos pélvicos, de uma forma extrínseca, podendo
fazer uma obstrução tubária, aumentando as chances de gestação ectópica, impedindo que o espermatozoide encontre o óvulo, fecunde, fertilize, e sem gerar no processo, sem contar no processo inflamatório que pode causar dentro do útero, atrapalhando principalmente a implantação da gravidez. Então, não é toda mulher que tem endometriose que vai ter infertilidade, então as endometrioses leve, grau 1, grau 2, normalmente elas não atrapalham. E aquela endometriose que realmente vai trazer um prejuízo maior para a parte reprodutiva vai ser a endometriose um pouco mais avançada, uma endometriose grau 3, grau 4. Onde às vezes, dependendo do caso, às vezes a paciente ela se beneficia até mesmo de fazer uma cirurgia antes de fazer o processo de fertilização, ou pelo menos da transferência do embrião, por você estar fazendo essa transferência numa pelve, numa paciente menos inflamada, onde você está colocando esse embrião num lugar muito mais propício para que ele possa se desenvolver. Então, a gente vai falar aí que cerca de 50% das pacientes com infertilidade vão ter endometriose. Então, é uma questão alta, né? Alta. Então, é isso, né? A endometriose ela vai gerar todo um processo inflamatório, podendo levar desde distorção da cavidade pélvica, dos órgãos pélvicos, até obstrução, distúrbio ovulatório, endometriomas, sem falar na dor, né? Na dor, no desconforto, tanto no período menstrual quanto na relação. Então, sim, é uma coisa que a gente realmente precisa estar muito atento. Vou te fazer uma pergunta também, que até me surgiu aqui, eu vou fazendo uma consulta aqui já, né? Eu lembro até quando eu tinha 15 anos, que eu fui fazer uma ultrassom, eu era mais gordinha, e a médica que fez meu ultrassom falou, nossa, ela tem ovário policístico, ela tem cisto no ovário, e eu lembro de ela ter escutado até um começo de endometriose. Não sei se existe essa palavra, um começo de endometriose. Isso tá tudo interligado ou uma coisa, outra coisa? Quem tem endometriose necessariamente tem ovário policístico, tem cisto no ovário. Isso é tudo relacionado, isso tudo dificulta a mulher engravidar. Quem tem cisto, cisto e ovário policístico também pode ter uma endometriose? Como que é? São coisas diferentes, tá? Não necessariamente elas precisam realmente estar interligadas. Ovário micropolicístico, então normalmente a gente está falando de um distúrbio hormonal. É uma paciente que muitas vezes ela vai ter uma resistência insulínica, ela vai ter a alteração dos hormônios hipofisários, fazendo com que ela tenha uma dificuldade de recrutamento, crescimento folicular e de ovulação. Eu não preciso ter síndrome de ovário policístico para ter endometriose e vice-versa, então a gente está falando realmente de coisas distintas, mas ambas podem realmente atrapalhar. A endometriose no que a gente falou e a síndrome do ovário policístico levando a distúrbios ovulatórios endócrinos, metabólicos e principalmente na dificuldade ovulatória. Então é uma paciente que ela não ovula, que ela não oferta aquele óvulo para que o sêmen possa fecundar, fertilizar e formar o embrião. São coisas que são um pouco diferentes. Antigamente, e era muito frequente, realmente, a menina ela começar a menstruar, começar a procurar o ginecologista e já receber esse diagnóstico. E não necessariamente que ela é uma paciente que ela vai ter síndrome de ovário policístico ou que ela tenha. Acontece que muitas dessas meninas elas são novas, então a gente espera que ela tenha uma reserva ovariana grande. Então, é esperado eu fazer um ultrassom, eu olhar aquele ovário e ver aquele ovário cheio de folículo. Por quê? Porque ela é nova, porque ela tem uma alta reserva. E não necessariamente isso daí vai se refletir pelo resto da vida dela. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, doutor, eu sempre tive diagnóstico de infertilidade de síndrome de ovário policístico desde pequena. Fiz um ultrassom, não tinha. Por quê? Porque provavelmente naquela época ela era muito nova, ela devia ter uma reserva porque é o esperado, mas ela não tinha hoje. Então não é que ela teve esse diagnóstico, é que foi realmente feito num momento onde a gente espera que ela tenha uma reserva ovariana muito grande. Então a gente vai falar da síndrome de ovário policístico, daquela paciente que vai ter um hirsutismo, vai ter um aumento de pelos, ela vai ser um pouco mais gordinha, ela vai ter a característica no ultrassom, ela vai ser uma pessoa mais androgenizada, vai ter alteração laboratorial. Mas as duas coisas, assim, elas podem atrapalhar na hora de engravidar, sim, Mari. Legal, vamos saber isso daí. Até porque eu fiz realmente esse ultrassom
muito cedo, né? Acho que Sim. com 15 anos. E eu lembro até da médica falar que eu ia ter muita dificuldade para engravidar. E aí engravidei Super tomando rápido. anticoncepcional, né? Enfim, agora falando de anticoncepcional, Então, vamos entrar nessa questão, que eu acho que fica aí um medinho de toda mulher que quer um dia ser mãe, né? Que quer tentar engravidar, que faz esse uso da pílula prolongada, né? Que sempre, desde na adolescência, começa, às vezes até emendando caixas. Se isso pode causar uma dificuldade para engravidar ou até uma infertilidade para engravidar. Tá. Então, o uso prolongado do anticoncepcional, ele vai ter duas questões. A primeira delas, não necessariamente você vai ter um uso prolongado de anticoncepcional e porque você fez esse uso, você vai ter uma dificuldade no futuro. Os primeiros meses, pode ser sim que você tenha um distúrbio ovulatório ou uma alteração do seu ciclo menstrual, justamente porque o seu corpo estava acostumado com aquele ciclo conduzido e orquestrado pelo anticoncepcional, e a hora que você tira esse hormônio, o seu relógio biológico ele vai voltar a funcionar, e pode ser que naquele momento ele precise de um tempo para se adequar, mas depois disso não necessariamente você vai ter uma dificuldade de engravidar por conta desse uso prolongado do anticoncepcional. Porém, aquelas pacientes que usam durante muito tempo, elas podem mascarar algum processo de infertilidade que ela possa ter. Então, às vezes, é uma paciente que ela está entrando num processo de uma insuficiência ovariana prematura por qualquer motivo, mas ela não sabe disso porque ela está menstruando de forma normal por conta do anticoncepcional. Então, já vi vários casos da paciente parar o anticoncepcional, não conseguir engravidar, ela chegar no consultório para tentar entender o que aconteceu, e a hora que a gente vai ver, ela está com a reserva extremamente diminuída e nunca foi visto, e ela nunca nem procurou, porque a princípio ela estava menstruando de forma normal por conta do anticoncepcional, e a hora que você foi ver, aquele anticoncepcional mascarou uma coisa que ela poderia ter sabido lá atrás. Então, isso daí acontece com uma frequência bastante grande. Então, não é pelo uso em si do anticoncepcional, né? Não é que aquele anticoncepcional vai causar uma infertilidade. Isso, porque então ele pode mascarar, né? o anticoncepcional ele não vai te induzir a um processo de infertilidade ou uma dificuldade aumentada. Então é aquela coisa, né? No começo, até o seu corpo se readaptar à falta do anticoncepcional, você pode ter alguns ciclos mais irregulares, mas depois disso que isso tenha passado, isso não vai te levar a uma dificuldade aumentada para conseguir engravidar. E sim, o uso prolongado ele pode mascarar algum fator que você poderia ter percebido lá a tempo, e às vezes você perdeu um tempo precioso porque você realmente não percebeu que você estava passando por aquilo. Sim. E um pouquinho assim, para as mulheres que passaram já por essa coisa terrível muito cedo, né? Um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia. As mulheres que têm que fazer esse tratamento muito cedo, antes de pensar em ter filhos. Até às vezes na infância, né? Teve algum problema. E isso pode, tanto a rádio quanto a quimio, um tratamento para câncer, pode causar algum tipo de infertilidade futura? Totalmente. A quimioterapia principalmente. Então, as medicações para tratamento, as medicações de químio, elas são extremamente deletérias para o folículo e elas diminuem muito a reserva ovariana, e algumas pacientes chegam até a entrar em menopausa pós-tratamento de químio. Então, isso é uma coisa que a gente vem conversando muito com o pessoal da oncologia, e hoje eles estão realmente um pouco mais antenados, ao ponto de que quando essa paciente ela recebe o diagnóstico, até ela fazer todos os exames, até ela fazer passagem de catéter, até ela começar a quimio, existe um tempo. E a hora que a gente tenta orientar o oncologista para estar encaminhando essa paciente para a gente estar podendo fazer uma preservação de fertilidade oncológica para ela. Então, muitas vezes a gente consegue ali em 15, 20 dias fazer uma ou às vezes até 2 coletas de óvulo para que ela tenha guardado esses óvulos para no futuro. Hoje, com a medicina cada vez mais avançada, Maria, a gente consegue fazer esses diagnósticos mais precoces. Então, a paciente, muitas vezes, ela está sobrevivendo, ela está tendo uma vida depois do câncer. E a gente acreditando nisso, a gente deixa esses óvulos guardados congelados. Por quê? Porque a hora que ela já tiver
no momento onde ela puder engravidar, caso aquela quimioterapia realmente tenha afetado a reserva ovariana de forma significativa, ela ter óvulo guardado saudável, né? Então, cada vez mais a gente tem conversado com os oncologistas para estar encaminhando essa paciente para a gente, porque sim, tanto a quimio quanto a rádio, claro, mais focada na região pélvica, ela pode sim atrapalhar e muito a qualidade e a quantidade da reserva ovariana dessa paciente. E legal até que então é bom que as mulheres saibam que tem que ser um tratamento em conjunto, né? Isso. E aí, uma dúvida que me surgiu agora é que eu saiba, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do congelamento de óvulos, que é algo que eu acho fascinante, não só do óvulos, tem o congelamento de esperma também, né? Sim. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que eu saiba, o congelamento de óvulos, ele é só pelo particular, ele não existe um congelamento pelo SUS, né, de óvulos. Existe, doutor? Porque eu pensei só por conta dessa mulher que está fazendo um tratamento de quimioterapia, Sim. que não tem condições financeiras para arcar com uma Sim. clínica particular de congelamento de óvulos, e ela conseguir pelo SUS uma clínica para fazer esse congelamento. No Ideia Fértil durante muito tempo ele fez isso, ele tinha um programa de forma totalmente gratuita para essas pacientes, né? Hoje eu acho que o único serviço que oferece um tratamento de fertilização in vitro de forma gratuita totalmente pelo SUS é o Pérola Byton, mas não sei te dizer ao certo se lá eles fazem congelamento sem custo, mas é o único serviço que eu sei que vai oferecer um tratamento de fertilização in vitro totalmente custeado pelo governo, né, Mari? Mas eles têm uma fila muito grande, né? Então, você imagina que às vezes a paciente ela chega a ficar ali 1, 2, 3 anos nessa fila, e quando ela é chamada, muitas vezes ela já passou dos critérios que ela teria para poder fazer o tratamento e ela acaba perdendo isso daí. Mas quando o oncologista ele já te encaminha para você fazer um processo de congelamento, isso daí é porque ele já está acreditando no seu tratamento, né? Então, para ele te encaminhar, para você poder fazer um congelamento, é porque ele já acredita que você vai sair desse tratamento bem e que você vai ter uma sobrevida boa depois disso e que esse congelamento ele vai ser importante para você. E isso já traz uma esperança total para aquela paciente que está passando por esse processo. Porque imagina você receber um diagnóstico igual a esse, onde o seu chão abre. Então, se o seu médico já acredita em você, eu acho que você já está passando por aquele tratamento com uma outra cabeça. E a partir do momento que você sabe que aqueles óvulos eles estão guardados e congelados, você está muito mais focada em conseguir passar por aquele processo de uma forma saudável, né? E você estar bem depois para conseguir gestar e conseguir ter essa criança de uma forma saudável. Com certeza, com certeza. Antes da gente entrar um pouquinho no congelamento dos óvulos, eu acho que é legal a gente explicar quais são os tipos de tratamento, né, até que você faz na clínica também, para esses casais com infertilidade, né? Quais são os tipos, se é só fertilização in vitro, quais são os tipos de tratamento que existe? Então, basicamente, a gente vai dividir esses tratamentos em tratamento de baixa complexidade e alta complexidade. Tratamento de baixa complexidade a gente vai estar falando de um coito programado ou de uma inseminação intrauterina, né? Onde, na verdade, a gente vai estar dando um indutor de ovulação para essa paciente, a gente vai fazer o acompanhamento por ultrassom e no momento oportuno, quando essa paciente ela estiver ovulando no período fértil, é a hora que a gente vai estar ofertando o sêmen. E esse sêmen ele pode estar sendo ofertado por relação em casa, por um namoro controlado, ou às vezes esse paciente ele vai na clínica, a gente faz um lavado desse sêmen, a gente concentra ele numa seringa e a gente injeta dentro do útero. Então, nada mais do que a gente está fazendo, a gente está sincronizando o momento da ovulação com a oferta do sêmen para que esse espermatozoide ele possa fecundar ou otimizar a fertilização desse óvulo e a gente aumentar as chances de gravidez. E a fertilização in vitro realmente ela ficaria para o tratamento de alta complexidade. Muitos casais, eles podem já ter uma indicação formal de FIV, de fertilização, mas nunca esse vai ser a primeira linha de tratamento, né? Então a gente costuma ir de degrau por degrau. Então
A partir do momento que ele não tem uma indicação formal de fazer uma fertilização, às vezes a gente indica que ele realmente comece do começo. Então, às vezes é um casal que ele precisa de um empurrãozinho. Então, a gente vai ajudar essa paciente no processo ovulatório, a gente vai estar orientando esse casal a ter relação no momento oportuno. Não deu certo, a gente sobe um degrau. A gente começa a dar medicações, a gente parte para uma inseminação. Tenta uma, tenta duas, tenta 3 vezes, não deu certo, houve uma falha terapêutica de todas as tentativas anteriores, beleza, aí a gente tem uma indicação formal, porque tudo aquilo que a gente tentou fazer anteriormente não deu certo, e aí realmente a gente parte para uma fertilização in vitro. Isso é a nossa orientação, não que obrigatoriamente a paciente ela precise passar por todo esse processo. Tem muitos casais que chegam no consultório e falam, doutor, né, a gente está tentando há 5, 6, 7 anos, a gente não aguenta mais, eu quero já ir para as cabeças, eu já quero fazer o tratamento que vai me trazer realmente um potencial, uma chance maior de engravidar. E tá tudo bem. Então a gente pode sim realmente passar para a fertilização, mas normalmente a gente orienta que isso seja feito passo a passo. Entendi. E como assim, como que é feito? Acho que para as mulheres entender um pouco mais, né? Primeiro eu queria entender, você falou que dá para a gente tentar algumas coisas antes de partir para uma fertilização in vitro. Teria algumas medicações para as mulheres tomarem para ter forçar essa ovulação? Sim, então são indutores de ovulação mesmo, né? Hoje em dia a maioria dessas medicações elas são oral, justamente para facilitar e ser até um pouco mais confortável para a paciente para ela poder fazer o uso em casa. Então são indutores, onde ela realmente toma, a gente vai fazer um ultrassom seriado, a gente vai fazer o acompanhamento do recrutamento e crescimento desse folículo e no momento oportuno, ou a gente vai orientar ela a fazer uma fita de ovulação para a gente saber o momento ovulatório e tá orientando um momento específico para eles terem relação, ou a gente mesmo induz essa ovulação, que aí fica até mais controlada. A partir do momento que eu faço isso de forma medicamentosa, eu sei exatamente o momento em que ela vai estar ovulando, então eu sei exatamente o momento em que ou eles devem ir para a clínica para fazer uma inseminação ou concentrar o maior número de relações naquele momento. Então é isso que eu queria que você explicasse. Uhum. É assim, falasse para mim exatamente, que eu realmente estou aprendendo um pouquinho agora. Para mim, fertilização e inseminação era tudo a mesma coisa. Tá. Como que é a diferença de fertilização e inseminação? Basicamente, a diferença é o local e o modo como esse óvulo ele vai ser fecundado e fertilizado. Na inseminação, esse óvulo ele vai ser fertilizado dentro da paciente. Então, na verdade, eu só estou induzindo a ovulação, fazendo o acompanhamento do crescimento do folículo e no momento oportuno eu vou estar ofertando o sêmen para que esse espermatozoide fecunde e fertilize o óvulo dentro da paciente. Então, é um tratamento muito mais tranquilo, com uma estimulação muito menor e onde esse óvulo ele realmente vai estar sendo fertilizado dentro da paciente. A fertilização in vitro não, é a fertilização in vitro, ou seja, em laboratório, onde o estímulo ovariano é um estímulo ovariano com um protocolo muito mais complexo. Então, essa paciente normalmente ela vai tomar as injeções na barriga, o estímulo que vai estar sendo feito no ovário ele é muito maior. Ao invés de fazer crescer um folículo, a gente vai fazer crescer 5, 8, 10, 12. E a captação desses óvulos é feita em centro cirúrgico. Então, essa paciente ela vai tomar uma sedação, ela vai dormir uns 20 minutinhos e com ela sedada a gente vai fazer a captação desses óvulos que foram estimulados por um ultrassom transvaginal. No centro cirúrgico, a sala do centro cirúrgico, a sala do laboratório, elas são conjugadas. Então, diretamente esses óvulos eles são encaminhados para o laboratório, onde vai ter um embriologista que vai receber esses óvulos. Ele vai estar olhando esses óvulos diretamente no microscópio e ele fica conversando o tempo todo comigo. Ao ponto da hora que a gente termina de fazer essa coleta, a gente conta quantos óvulos que a gente conseguiu coletar, separamos todos os óvulos maduros, o marido faz a coleta do sêmen, a gente seleciona os espermatozoides e depois esses espermatozoides eles vão ser injetados dentro de cada óvulo que a gente pegou para que esse óvulo ele seja fecundado e fertilizado no laboratório, em estufa, em meio de cultura, ele fica crescendo, se desenvolvendo, até ele se transformar num embrião. E esse embrião, aí a gente vai transferir o embrião pronto que a gente formou dentro do laboratório para dentro do útero da paciente. Então, uma vez que eu estou colocando esse embrião pronto lá dentro, eu estou aumentando muito a minha taxa de sucesso. Onde eu vou estar colocando esse embrião num útero que já foi preparado, num útero que ele já está receptivo, para aumentar a minha taxa de implantação e de gestação em curso. Nossa, eu até achei. Daria, não sei se isso se é até
me passou aqui pela cabeça. Mas se é algo que por lei assim, permitido, né? Nessa escolha, a mulher pode até escolher se quer menino, se quer menina. Como que é isso? E escolher também, eu acho que até assim, prevenção de doenças, né? Porque se você escolhe um espermatozoide mais saudável e um óvulo mais saudável, a chance de vir, né, com alguma doença é quase que zero, né? Então, na verdade, para que a gente tenha um embrião bom, eu preciso partir de um óvulo bom e de um sêmen bom. Então, a chance de eu ter um embrião bom, ela vai ser maior. Todo mundo vai formar embrião bom, todo mundo vai formar embrião ruim. Todo mundo. Acontece que a paciente mais nova, uma vez que ela nasceu com aqueles óvulos, aquele óvulo também é mais novo. Então, a gente está falando de um óvulo onde ele vai ter uma fragmentação da sua fita de DNA muito menor. A hora que vai haver o pareamento, que vai haver a fusão do material genético do espermatozoide com o óvulo, a chance dos erros acontecerem ele vai ser muito menor. Então, a chance da gente ter embriões de boa qualidade vai ser maior. Enquanto que a paciente com mais idade, contrário. Um óvulo que já vai ter uma fita de DNA mais fragmentada, na hora da fusão, os erros acontecem com uma forma mais frequente, consequentemente eu vou ter mais embriões ruins. Quando eu falo em embrião ruim, eu estou falando basicamente em embrião com alteração genética cromossômica. E sim, uma vez que esse embrião está na minha mão, dentro do laboratório, eu consigo fazer uma biópsia desse embrião e fazer um screening cromossômico, fazer uma análise cromossômica desse embrião para ter certeza que esse embrião é saudável, ou se ele carrega alguma alteração genética cromossômica, desde Down, Patal, Edwards, Turner, Klinefelter ou qualquer outra alteração genética que vai fazer com que aquele embrião ou ele não implante, ou se ele implantar vai ser uma gestação que não vai evoluir. E uma vez que eu estou fazendo o estudo cromossômico, eu também estou estudando os cromossomos sexuais. Então, eu sei se aquele embrião é do sexo masculino ou se aquele embrião é feminino. E eu posso fazer a escolha se eu estou estudando ou se eu estou analisando alguma doença ligada ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Então, se eu tenho uma condição onde isso ele precisa ser avaliado, sim, então eu vou escolher aquele embrião que ele vai ter menor chance ou que ele vai estar isento de carregar aquela doença que pode estar ligada a um cromossomo sexual, ou X ou Y. O que eu não posso fazer é, eu já tenho 3 meninas, eu quero um menino e agora eu vou lá e eu vou fazer para ter um menino. Isso não é ético, mas eu posso fazer escolha perante ao sexo, uma vez que eu estou fazendo a análise de doenças ligadas a cromossomos sexuais. Ah, interessante. Então, assim, a mãe, né, a mulher, ela não pode interferir. Quem interfere nessa escolha, nesse momento, é o médico, né? Sim, então, na verdade, uma vez que a gente tem todos aqueles embriões, então como que funciona? A paciente tem lá 5, 6 embriões, enfim. Um embrião por vez implantado. Eu posso transferir 2 embriões não analisados, posso transferir até 3 embriões não analisados. Se eu estiver falando de embrião analisado geneticamente, eu só posso fazer transferência de até 2 embriões. O número de embrião que a gente vai estar transferindo, ele vai estar diretamente ligado à idade da paciente. Então, aquele embrião onde eu já analisei, esse embrião ele é um embrião que ele tem um potencial maior de implantação. Muitas vezes esse embrião ele vai bater ali 60% de taxa de implantação. Então, imagina, se eu transferir muitos embriões que implanta muito, eu vou ter muitos bebês. E eu vou causar um problema futuro. Sim. Então, eu vou estar falando de uma gestação Trigêmeos, extremamente de risco, onde o risco de prematuridade, de trabalho de parto prematuro, um bebê de baixo peso, um aumento de admissão em UTI. Então, eu estou gerando um problema obstétrico muito grande. Então, hoje em dia, a gente prefere ter bons embriões e transferir esses embriões de um em um para que ela tenha uma gestação tranquila e saudável, do que eu transferir um monte de embriões e eu causar um problema lá na frente. Então, eu também preciso me preocupar, eu também preciso ser responsável pelo pré-natal dessa paciente, por como que essa gestação ela vai ser conduzida. Não adianta nada eu resolver um problema aqui e eu causar outro lá na frente. Mas quando você fala dessa análise ela é feita de qualquer forma ou é a mulher que fala, doutor, eu gostaria que você analisasse os embriões? Isso, então a gente vai ter as indicações formais e a gente pode fazer isso também por desejo do casal. A paciente que já teve
3, 4, 5 abortamentos, uma paciente que ela já tem uma idade mais avançada, uma paciente que tem uma doença genética na família, que carrega alguma alteração cromossômica no seu cariótipo. Então, são pacientes que elas têm uma indicação formal de estar fazendo um estudo genético pré-implantacional. Agora não, é uma técnica que está aí à disposição de todo mundo. Se a paciente ela quiser fazer um estudo genético pré-implantacional, ela pode, não tem problema nenhum, não existe uma limitação para isso. Mas tem os casais, os casos onde eles têm uma indicação formal, justamente por conta disso, seja aborto, seja falha de tentativa, seja alteração genética na família ou até mesmo no seu próprio cromossomo, onde você tem a chance de estar passando aquela doença de prole para prole, ou aquele casal que realmente deseja fazer porque vai se sentir mais seguro, porque ele já vai saber de uma forma mais direcionada qual que é o embrião que ele vai te transferir. Uma vez que a gente tem esses embriões no laboratório, a gente sempre orienta que esses embriões eles sejam transferidos dos melhores para os piores, né? Então, uma vez que eles não... uma vez que são material genético diferente, eles vão evoluir de forma diferente. Uhum. Então, consequentemente, eles vão ter nomes ou eles vão ter classificações morfológicas diferentes. Então, eu consigo ranquear qual que é o embrião que teve um melhor desenvolvimento e o embrião que não teve um desenvolvimento tão bom. Então, quando a gente vai começar a fazer essas transferências, a gente sempre orienta que essa transferência seja feita do melhor Do primeiro pro pior. Porque não faz muito sentido eu transferir um embrião que não tem uma qualidade tão boa, sendo que eu tenho um embrião bonitão na minha mão. Né? Então, essa é a orientação que a gente faz. Mas tem aquela paciente que fala, doutor, eu posso transferir esse? Posso transferir esse? Posso transferir esse? Não tem problema, afinal de contas, o embrião é da paciente. Mas olha, você quer transferir esse, mas esse daqui está numa melhor qualidade. A única coisa que eu não posso fazer é aquilo que a gente falou. Olha, eu já tenho 2 meninas, eu quero um menino... de olho azul, loirinho. Nessas condições, Não a pode. gente já não é uma questão eticamente legal de ser feita. Doutor, deixa eu te perguntar. O casal decidiu ir para fertilização in vitro, né? In vitro, né? In vitro. Tá decidido. Esse casal, ele tem que ter os dois critérios para ser candidatos a essa fertilização, como o marido ele não terem algumas doenças, não fumar, não ingerir álcool. Tem que ter alguns critérios que, tipo assim, não, isso não interfere em nada, ou não, eles têm que preencher alguns critérios para serem candidatos a terem. Lógico que ter uma boa saúde, mas para ser candidato a ter um bom óvulo, um bom sêmen para essa fertilização. Mari, então o estilo de vida ele vai impactar de uma forma direta na qualidade desse gameta, tanto do sêmen quanto do espermatozoide, sem dúvida nenhuma. Tabaco, álcool, estilo de vida, distúrbios metabólicos, isso vai atrapalhar de uma forma direta. Então, principalmente quando a gente está falando num processo oxidativo, né? É um processo inflamatório causado por algum estilo de vida, seja tabaco, seja álcool, um cara que não dorme direito, não faz atividade física. Então, você está falando de um acúmulo de radical livre, de um processo oxidativo dentro daquela célula muito grande. E isso vai, sim, aumentar a chance da fragmentação do DNA daquele gameta e entrar naquilo que a gente falou. A gente vai diminuir o potencial de fecundação e fertilização daquele óvulo e a gente vai diminuir as chances da gente ter um embrião de boa qualidade. Então, toda vez que a gente vai partir para um tratamento igual a esse, sim, primeiro de tudo Mudar estilo de vai vida. ser a orientação, legal, tá fumando, a gente vai ter que dar uma segurada nisso. Se a cervejinha tá demais, a gente vai ter que dar uma segurada nisso, né? Porque hoje, o cara não quer mudar o estilo de vida, ele quer tomar um antioxidante, ele quer tomar um ômega 3, ele quer tomar mais, comer direito, fazer a saladinha, fazer o exercício, isso ele não quer, né? Não. Mas então a gente precisa realmente ter essa troca. E toda vez que a gente vai entrar num processo igual a esse, pelo menos no consultório, a gente tem essa prática, a gente tem essa tendência de uma vez, porque não é um tratamento barato, né, Marinha? Então, a gente tem que tentar potencializar o máximo disso. Então, às vezes, a gente já começa com uma suplementação, tanto para um quanto para o outro, para a gente realmente conseguir entregar para esse casal uma chance, ou conseguir entregar para esse casal algo que ele consiga potencializar a fecundação, a fertilização, a formação de um embrião de boa qualidade. E falando nisso, então, qual que seria a taxa de sucesso de uma fertilização in vitro, né, in vitro e assim, quais fatores poderiam
influenciar nessa taxa de sucesso? Mas eu acho que o principal fator é a questão tempo e idade. Eu acho que a questão tempo e idade, ela é crucial e ela é imbatível, né? A gente não consegue voltar no tempo. Então, uma vez que a mulher ela nasce com todos os óvulos que ela vai ovular durante toda a vida reprodutiva, quanto maior a idade da mulher, maior a idade do óvulo, menor a qualidade, menor vai ser o potencial desse óvulo gerar um embrião de boa qualidade. Então, a questão tempo, ela vai impactar diretamente nos resultados de uma fertilização in vitro. Se a gente for colocar esses resultados tudo no mesmo saco, a gente não for levar muito em consideração cada caso, a gente vai estar falando que um tratamento de fertilização ele vai gerar aí nos seus 35% de taxa de sucesso, mas isso obviamente que vai depender muito da idade da paciente. Uma paciente mais nova, a gente vai chegar nos seus 55%, 60%. Uma paciente com maior idade, a gente vai falar de seus 5%, 10% dependendo da idade da paciente. E existem, doutor, eu não sei também isso, se existem tipos de financiamentos seguros para a mulher que não tem assim uma condição financeira para despender o valor total para uma fertilização in vitro. Se você tem algum tipo de orientação no consultório para uma mulher que tem essa vontade e você sabe de algum tipo de financiamento seguro, né? Logicamente, né? Sem fazer nenhuma propaganda, mas saber se existe para a mulher, né? Para ela conseguir isso. Então, praticamente acho que todas as clínicas vão trabalhar com algum programa de ajuda de custo, né? Seja ele por doação de óvulos, seja ele às vezes a paciente está num processo por uma questão masculina e a paciente ela tem uma boa reserva, uma paciente jovem, ela opta por fazer uma doação de óvulos para a clínica, uma vez que a clínica não pode comprar, eu não posso ter um caráter comercial nessa questão, ela ajuda de forma no custo desse tratamento, ou trazer pessoas de fora para serem doadoras, para eu também ajudar no custo dessa paciente. Tem clínicas que vão trabalhar com informe de renda, então viu que é um casal realmente que tem uma renda menor, eles também vão trabalhar em alguma questão para ajudar nesse custo. Então, praticamente hoje em dia, acho que todas as clínicas elas vão ter algum programa de baixo custo ou algum programa para conseguir fazer com que aquele paciente realmente consiga fazer o tratamento. Porque por mais que a gente tenha algumas clínicas espalhadas pelo Brasil que sejam clínicas de baixo custo, esse baixo custo ainda é 12 mil, 15 mil, né? Que não é nada baixo. Então ainda é um custo caro, essas medicações todas elas vêm de fora, são medicações que têm um custo enorme, você tem uma questão cirúrgica, você tem uma questão de um centro cirúrgico, você tem um anestesista, você tem um embriologista, você tem todos aqueles equipamentos dentro de laboratório, você tem meio de cultura, você tem agulha. Tudo isso daí gera um custo muito grande para o tratamento, mas todas as clínicas elas vão ter. E algumas clínicas elas ainda trabalham até com consórcio, mas então a paciente ela realmente consegue fazer um consórcio mesmo, como se fosse um consórcio de carro, e ela vai pagando, a hora que ela é contemplada, ela é chamada, ela consegue fazer isso, né? Então todas as clínicas elas vão ter dentro da logística de funcionamento da clínica algum programa para ajudar sim no custo do tratamento. Esse processo, né? Desde do início de procurar um médico, começar o tratamento, né? Fazer a retirada dos óvulos. Quanto tempo, mais ou menos, dura todo esse processo até a mulher finalmente descobrir que está grávida, né? Mari, isso daí pode demorar, pode ser rápido e pode demorar. Não vai ter um tempo muito específico, não. Mas o processo de estimulação ovariana e o processo de captação de óvulos é um processo rápido. Então, normalmente são 10 dias em média de medicação e ela vai estar fazendo a coleta desses óvulos no 12º dia, tá? Isso pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas essa vai ser a média. Então, da hora que ela começa a medicação até ela conseguir fazer a captação dos óvulos, em 15 dias ela consegue fazer isso. Agora,
dependendo do que vai estar sendo proposto para o tratamento dela, isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Se é um casal que ele já tem condição de fazer uma transferência a fresco, o que é isso? Eu já formei o embrião, eu não vou passar esse embrião pelo processo do congelamento, eu já vou fazer a transferência para dentro do útero. Às vezes em 17, 20 dias ela já faz isso. E o que seria, por que teria que passar por esse processo do congelamento? Algumas situações obrigam a gente a fazer um congelamento antes de fazer a transferência. Quando você vai fazer um estudo genético, isso daí é uma das causas. O estudo genético ele demora 15, 20 dias para ficar pronto. Então, eu não consigo manter esse embrião em laboratório. Então, obrigatoriamente, eu preciso congelar esse embrião e fazer a transferência no segundo momento. Quando a gente faz a estimulação ovariana, a gente está dando medicação e eu estou fazendo essa paciente crescer um número maior de folículos que cresceria de uma forma natural. E às vezes pode crescer demais. Às vezes eu busco uma resposta a alvo e eu tenho uma hiperresposta. E eu gero nessa paciente uma condição onde ela não vai estar mais adequada para receber aquele embrião. Os hormônios vão estar extremamente aumentados, os ovários vão estar muito aumentados, ela pode ter uma quantidade de líquido dentro da barriga, então ela pode entrar num processo que a gente chama de uma hiperestimulação. E eu colocar esse embriãozinho dentro da barriga, eu vou potencializar todos esses sintomas. Então, nesses casos, eu prefiro congelar o embrião, esfriar a paciente, deixar todos esses hormônios voltarem para suas condições basais e fazer essa transferência no segundo momento. Então, vão ter algumas situações onde eu vou ser obrigado a fazer o congelamento desse embrião e fazer essa transferência num segundo momento. E normalmente esse segundo momento vai ser 2 meses depois. Então eu faço a coleta dos óvulos, espero pelo menos 1 mês e faço essa transferência no outro mês. Então aí a gente já vai estar falando de um ciclo de pelo menos 3 meses. E não necessariamente, obrigatoriamente, eu vou fazer uma transferência e eu já vou conseguir uma gravidez, né? Então nem sempre isso vai acontecer, muito pelo contrário, né? Na melhor das condições, eu vou estar falando aí dos seus 60%, mas dependendo da paciente, eu vou estar falando dos seus 30%, 40%, ou seja, meu tratamento ele ainda vai dar mais errado do que certo. Por isso que eu quero ter embriões guardados congelados, porque se eu não tiver uma gravidez na primeira tentativa, para não ter que fazer o processo tudo de novo, eu só descongelo e transfiro. Então, a cada transferência, eu vou tendo uma taxa acumulativa. Então, eu vou aumentando as minhas chances de conseguir engravidar, uma vez que eu vou tentando fazer essas transferências, uma atrás da outra. Então, não que por isso que as pessoas falam, conseguir engravidar é mais fácil na segunda, na terceira. Na verdade, não é que é mais fácil, é porque você consegue numa taxa acumulativa, você consegue ter uma taxa maior. É um tiro ao alvo. A chance de eu acertar um alvo a cada tiro, ela é a mesma. Só que uma coisa é eu ter uma tentativa, outra coisa é eu ter 10. Então, com 10 é muito mais fácil de eu conseguir chegar no resultado positivo. Quanto tempo de de você implantar um óvulo, quanto tempo, que idade de distância que você pode fazer essa implantação? Muitas vezes eu consigo fazer isso de forma consecutiva, mas então, dependendo de como a gente faz o preparo desse endométrio para a gente poder fazer essa transferência, caso eu não tenha tido um resultado positivo, às vezes eu já consigo fazer isso no mês seguinte, tá? Isso vai depender um pouco de como que a gente vai fazer o preparo desse útero. Eu não posso colocar esse embrião em qualquer momento. Realmente, então, existe uma janela de implantação onde eu preciso fazer essa transferência dentro dessa janela, senão o embrião não vai implantar. Então, eu preciso preparar a paciente, eu preciso fazer todos o sequenciamento hormonal, dar as medicações, fazer o controle ultrassonográfico para identificar e criar a janela de implantação e poder fazer essa transferência dentro daquela janela. E se eu não tiver um resultado positivo nessa primeira transferência e eu tiver condições, muitas vezes eu consigo fazer isso no ciclo seguinte. Não demora tanto assim, né? Não demora tanto assim, né? É que a gente quer assim, dormir e acordar grávida, né? Não é para demorar, mas é aquilo, né? Tem casos e casos, né? Então vai ter casos que não vai conseguir engravidar na primeira, vai precisar fazer uma segunda FIV, vai precisar fazer uma terceira FIV, e às vezes o tempo vai passando. Então imagina, às vezes você se programou para fazer um tratamento de 3 meses, não deu certo, aí depois você vai precisar fazer outro, são mais 3 meses, daqui a pouco já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, tem sim os casais que ficam 4, 5 anos, que fazem 5, 6, 7 fertilizações. Não é o mais normal.
mas tem, né? Então, Por isso que é bom não deixar muito, né, a coisa... Ai, por isso que eu acho que eu fui mãe muito cedo, doutor. Eu tinha medo de não conseguir engravidar. E assim, nosso tempo já tá assim, quase estourando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, duas coisas. A primeira é que você explicasse um pouquinho como que funciona esse congelamento tanto de óvulos quanto de sêmen, né? Porque eu tenho mesmo casos na família de mulheres que tiveram interesse e a minha irmã, que é médica, e congelou os óvulos. Mas como que funciona para a mulher entender? É medicação? Também é retirado no consultório? Ela também tem que tomar essa medicação para fazer essa retirada? Como que funciona? Sim, o congelamento de óvulos, Maria, eu acho que é uma coisa gigantesca, assim, que veio para a mulher poder se programar, né? Da sua maternidade, do momento em que ela quer ter a sua gestação. Uma vez que esses óvulos eles estão guardados e congelados, eles podem ficar guardados e congelados por tempo indeterminado. Eu não tenho perda de qualidade por tempo de congelamento. Então, eles congelados 1 semana ou 10 anos é a mesma coisa. Não existe um momento ideal para você fazer isso. Claro que quanto antes você fizer, melhor vai ser a qualidade e maior é a sua reserva, consequentemente você vai conseguir guardar mais. Isso significa que lá na frente você vai ter uma reserva, um estoque muito maior, isso vai te dar um conforto muito maior para você conseguir fazer essa gravidez. E para que você possa fazer a coleta, sim, ela vai ter que passar pelo processo muito semelhante do que seria o processo de uma fertilização, tomar as medicações, fazer o estímulo ovariano, e a coleta desses óvulos vai ser igualzinho como se ela estivesse fazendo a fertilização in vitro. Então, também, centro cirúrgico, toma uma anestesia, é uma sedação. A gente faz essas coletas, a coleta vai para o embriologista e ali, ao invés desses óvulos serem injetados, eles vão ser congelados. E aí, para essa paciente, aí sim é mais rapidinho, né? Porque uma vez que ela não vai fazer embrião e ela não vai transferir, ela só vai congelar, da hora que ela começou a tomar a primeira medicação até ela fazer o congelamento dos óvulos, em 15 dias ela faz tudo isso. Então, é realmente rapidinho. E o de sêmen seria mais ou menos a mesma coisa? É até mais fácil, na verdade, né, Mari? Porque a coleta seminal ela é muito mais fácil de fazer do que a coleta do óvulo. Você colher sêmen, você colhe sêmen como se você fosse fazer um espermograma. Você colhe isso por masturbação, por ejaculação. Então, normalmente a gente precisa de alguns exames que são necessários por conta da Anvisa, lógico, mas a gente faz essa coleta de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. Aquele cara que vai ter, às vezes, uma necessidade de fazer mais de uma coleta, a gente vai dar ali um intervalo de 3, 4 dias entre uma coleta e outra. Então, ele colhe uma vez, daqui 3 dias ele colhe outra, daqui 3 dias ele colhe outra. Esse material ele também vai ficar guardado e congelado também por tempo indeterminado. A única coisa é que o sêmen ele é muito mais sensível. Então, a gente vai ter milhões e milhões de espermatozoides não ejaculado, mas no descongelamento a gente perde muito mais espermatozoide do que a gente perde de óvulo no processo de descongelamento. Então, às vezes, esse cara fazer pelo menos 2, 3 coletas é muito mais interessante e é até muito mais fácil. Com custo muito menor e ele vai também dar uma segurança muito maior. Isso a gente divide em nuncs, né? Como seriam potinhos, vamos dizer assim. E quando ele for precisar, esses nuncs eles vão sendo descongelados, a gente vai vendo a qualidade. Se já tiver qualidade, a gente já separa esses espermatozoides para serem usados no futuro. E no Brasil, doutor, como que funciona assim? No Brasil, existe a doação de sêmen, a doação de óvulo normal? Se você quiser, para casais homossexuais até, né? É só você ir no banco de sêmen, você se cadastrar? É normal essa doação? Como que é? Para sêmen é muito mais fácil, Mani. Então você tem aí alguns bancos de sêmen, você tem banco de sêmen nacional, você tem banco de sêmen internacional. Então você consegue
ter um sêmen na mão de uma forma muito mais fácil. Óvulo é um pouco mais difícil, os bancos de óvulos, obrigatoriamente, para você ter um banco de óvulos, você precisa ser um BCTG. Você precisa ser uma clínica de reprodução, e as clínicas de reprodução, eles vão ter os bancos lá dentro. Você não pode ter um caráter comercial com relação a isso, né? Então, você não pode doar óvulos e receber dinheiro para fazer isso. Mas para sêmen é muito mais fácil. Então, hoje, para sêmen, inclusive, você entra em um site. Você tem principalmente tem site americano, onde que você, por exemplo, você vai lá e você vai fazer um search daquilo que você quer buscar naquele doador. E ali você consegue pegar essas amostras e você consegue trazer essa amostra para cá. E no Brasil, mesma coisa, né? Então você vai ter aí vários bancos de sêmen espalhados pelo Brasil, e toda vez que você vai fazer a escolha, você sempre vai tentar buscar aquilo que está mais parecido com você, né? Então, num casal homoafetivo, mesma coisa. O casal, normalmente, ele vai procurar características que estão mais ligadas às características familiares daquele casal, né? Então, mas para óvulo é um pouco diferente. Então, para óvulo, obrigatoriamente, você precisa ser uma clínica de reprodução para que você tenha esses óvulos ali e você possa usar para aquela paciente que por qualquer motivo vai precisar, seja porque ela fez uma cirurgia e teve que perder os ovários, seja porque ela já entrou numa menopausa, ou ele entrou numa menopausa precoce, ou até o caso que a gente conversou de tratamento oncológico, por qualquer motivo que seja, ela precisa de um óvulo. Então, as clínicas hoje, elas trabalham com bancos dentro de clínicas. E assim, uma questão que eu acredito que no Brasil eu sei que é proibido, né? Acho que nos Estados Unidos é permitido. Mas as barrigas de aluguéis, né? Ela tem alguma lei, assim, que mesmo que a mulher, né? Uma avó, uma tia pode gerar criança? Como que funciona? Então, a cessão temporária de útero, na verdade, é uma prática que a gente muitas vezes utiliza, mas sim, então existem resoluções que regem o funcionamento da reprodução humana. Então, a gente não pode fazer tratamento da nossa cabeça, a gente tem normas para a gente poder seguir. E a barriga, a cessão temporária de útero é uma delas. Hoje, o que está escrito na nossa resolução, que só pode ser exceção temporária de útero um parentesco até 4º grau daquela paciente, daquele casal. Então, aí realmente a gente está falando de prima, de irmã, de tia, de mãe, de filha. Isso ela pode ser a cessão temporária daquele útero que por qualquer motivo ela não vai conseguir gestar. Não pode ter lucro, né? Também não pode ter lucro, Maria. Eu não posso contratar alguém para gestar por mim. Isso realmente eu não posso ter. Agora, se dentro daquela questão familiar, dentro daquele círculo familiar, não houver ninguém que possa ser a cessão temporária de útero, aí realmente a gente vai buscar fora. Uma vez que a gente busca fora, eu só posso fazer esse tratamento com o consentimento do Conselho Federal de Medicina. Então, eu preciso apresentar para o Conselho que eu tenho um casal, onde eu não tenho dentro desse casal um contexto familiar que possa ser essa cessão temporária de útero. Eu preciso apresentar para o Conselho, depois de todas as questões psicológicas envolvidas nesse processo, todas as questões médicas, o Conselho Federal me autorizando, aí eu posso fazer fora desse contexto familiar. Mas eu só posso fazer isso desde que eu tenha autorização do Conselho. Nossa, que legal. Nem eu sabia que podia. Eu achei que no Brasil não podia de jeito nenhum. Então você pode ser a cessão temporária de útero, você não pode ter um vínculo comercial com relação a isso, mas você pode, porque infelizmente vai ter, sei lá, perdeu o útero por causa de um mioma, perdeu o útero por qualquer outro motivo, enfim. Então aquela paciente que ela não pode, ou tem uma doença cardíaca que a gestação impossibilite ela de engravidar, ou seja, por qualquer motivo que aquela paciente ela não possa gestar, mas ela tem o desejo reprodutivo, eu consigo fazer a captação desse óvulo, fertilizo com o sêmen do marido, formo esse embrião no laboratório e transfiro num outro útero. Tá? Então, isso daí é uma questão que a gente faz até com uma certa frequência dentro do laboratório, mas dentro dessas condições. Nossa, que legal. Eu não sabia disso. Vamos saber. Doutor, nosso tempo assim já está esgotado, mas eu queria que você falasse assim
para aquela mulher, para aquela, né, mamãe aí que está tentando, que ainda quer ser mamãe, que está aí desesperada? Qual que é a dica que você daria? O que ela tem que fazer? Procurar um médico, ou se ela já está procurando, não está indo? Qual a dica que você daria para esse casal que está aí, nesse sonho, né, de virar Sim. pai? A primeira coisa é não desistir, Mari. Eu acho que por mais que a gente tenha resultados que ainda não são os resultados que a gente gostaria, graças a Deus a maioria dos casais que entram num processo igual a esse, eles conseguem sair com um bebezinho no colo, né? Talvez não vai ser na primeira, talvez não vai ser na segunda, talvez não vai ser na terceira, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter resiliência. E além de tudo, ou acima de tudo, né, a gente precisa confiar naquele médico que está junto com a gente, né? A gente precisa de um cara que pegue na nossa mão e fale: eu tô junto com você, eu vou com você até o final, e não ser apenas mais um número nas estatísticas daquele cara. Então eu acho que você procurar um profissional que tenha uma indicação, acho que você procurar um profissional que esteja habilitado, você procurar um cara que esteja junto com você para levar o seu tratamento até o fim, que acredite no seu tratamento, eu acho que isso daí vai ser o primeiro passo. E não desistir, Mari, porque acontece, às vezes não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, mas é na tentativa que a gente realmente vai conseguir o resultado positivo. Doutor, eu queria que você deixasse também suas redes sociais, né? Se você tiver uma pessoal, às vezes, ou da clínica que você tá, né? Qual que é a clínica que você tá trabalhando, para as pessoas que quiser seguir, né? Gostou, se identificou, a mãezinha que tá lá também, né? Querendo engravidar, falando, acho que eu vou lá. Maria, Instagram, Dr. Gustavo Ponciano. E a gente está na FIV Marília. A FIV Marília também é o arroba da FIV Marília, na Rio Branco. Então, na FIV a gente tem absolutamente toda a estrutura que precisa para a gente ter um tratamento de qualidade, né? Então, tudo que tem nas maiores clínicas de São Paulo, hoje, graças a Deus, Marília precisava disso e a FIV consegue ofertar, desde meio de cultura, desde profissional, nosso embriologista sensacional, equipamento, microscópio, tudo que se tem nas clínicas de São Paulo hoje, graças a Deus, a gente tem aqui na FIV. E o arroba da FIV, o Gustavo Ponciano. Doutor, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito gostoso esse bate-papo. De verdade, acho que eu teria mais uns 30 minutos de pergunta aí. A gente pode marcar um próximo encontro. Com todo prazer. E você em casa que está nos assistindo, espero que tenha aliviado o coração aí, que tenha pensado que há possibilidade, é não desistir, como o doutor falou, né? Procurar um especialista, ir atrás. Se você conhece aquela mãezinha, uma amiga, né? Que está tentando engravidar, uma mãezinha que está tentando ter o segundo filho e tá mais difícil, manda esse conteúdo para ela, comenta, compartilha. Se você tem algum conteúdo também que você considera que é muito legal, manda pra gente no direct, nas redes sociais aí, que a gente pode estar abordando nos próximos podcasts. E eu aguardo você no próximo podcast Mãe em Fases. Beijo grande. Tchau, tchau.